Olá, meus queridos irmãos, povo de Deus, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estamos aqui mais uma vez para esta aula e hoje nós estamos iniciando o nosso terceiro trimestre, não é isso? Terceiro trimestre de 2024. E nós estamos aqui com o professor César, pastor Luiz, o auxiliar Nilton, Lucas, Caio, e juntos formamos a EBD Online para abençoar a sua vida, a nossa vida, em nome de Jesus. Vamos orar com o professor César, dando início. Todo-poderoso Deus, Pai Celestial, te louvamos nesta noite pela tua bondade, pelo teu favor, pela tua misericórdia, e te agradecemos, meu Deus, porque estamos aqui para cultuar, bendizer, adorar teu nome e aprender da tua palavra. Continue conosco, meu Deus, com o teu povo que está conosco, adorando, aprendendo, glorificando o teu nome, esperando numa resposta. Tu é poderoso para fazer aquilo que prometeu, meu Pai. Abençoe e continue abençoando grandemente teu servo, professor, pastor Oziel, que o Senhor tem usado nesta terra para a glória do teu nome. Continue guardando no teu sangue, protegendo todos os males, juntamente sua família, ministério, igreja, projeto, e continue com teu filho. Protege e guarde para sempre, e use em tuas mãos para a tua glória e teu louvor. Te louvamos e te adoramos. Amém. Muito bem, queridos, muito bem. Louvamos a Deus por esse momento. Eu quero apresentar aos irmãos a nova lição, pastor Silas Queiroz, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Essa é a lição do terceiro trimestre de 2024. Aqui no quadro, como já é de praxe, os 3 pontos da lição, ok? Aqui nós temos também a citação, os apontamentos que são feitos do livro, e aqui nós temos as 2 passagens bíblicas que foram feitas. Deixa eu só dizer uma coisa para os irmãos. Principalmente eu, quando estou escrevendo uma lição, a CPAD nos envia as temáticas e a gente, com a graça de Deus, desenvolve o conteúdo, né? Orando, pesquisando e escrevendo. Eu, particularmente, quando coloco o texto, eu gosto muito de explorar o capítulo da própria Bíblia, porque eu acredito que, assim como a Bíblia é a santa palavra de Deus, a lição ela objetiva falar aquilo que é do próprio texto bíblico, com pequenos comentários do autor da lição. Mas eu compreendo que a ênfase é para a palavra de Deus, entendeu? Por isso que nós vamos explorar. Eu estou dizendo isso aqui, porque às vezes tem irmão e tem irmã que diz assim, o pastor não vai entrar na lição. A lição, ela tem os seus 3 pontos, mas ela tem que ser extraída do que o texto bíblico está dizendo. Ela se baseia no texto bíblico, por isso que nós exploramos. Então, nós vamos começar isso e vamos falar para os nossos irmãos essa particularidade. Porque se for só um registro histórico, se eu for dar só histórico, eu vou perder a essência da palavra de Deus. E aí quando você vai para 2 Timóteo 3,16, a Bíblia diz, toda a escritura é divinamente inspirada e útil e proveitosa para redarguir, para instruir, para ensinar, para corrigir injustiça. Esse é o alvo da Bíblia. O alvo da palavra é que nós alcancemos a vida eterna pelos escritos bíblicos. Ok? Então, eu estou colocando isso porque eu vou explorar os 2 capítulos que foram colocados no texto da lição. Certo? Vamos lá. Texto áureo. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o teu nome afamado em todo Israel.
Ruth 4, versículo 14. Muito bem, aqui nós temos o capítulo 4, que estaremos explorando daqui a pouco. E as mulheres estão louvando a Deus pela ação divina na vida de Noemi. Deus, pelo seu grande poder, não abandonou essa mulher, não deixou ela sem a proteção familiar e herdeiros. E tudo o que aconteceu na vida de Esther na vida de Noemi, envolvendo também Ruth, foi uma providência de Deus. Então as pessoas se congratulam com ela e disseram: bendito seja o Senhor que não deixou de te dar remidor. Ou seja, todos compreenderam que Deus estava trabalhando em favor de Noemi, e que o instrumento que ele usa para isso é uma mulher gentílica, é uma mulher moabita, que ela vai trazer essa bênção para a vida de Noemi. Ok? Verdade prática. Verdade prática. Conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. Isso, o que o autor está querendo salientar nessa verdade prática é que nós temos mulheres que têm registros bíblicos, que elas foram reconhecidas. Inclusive, o nome delas fazem parte da genealogia de Cristo, Mateus capítulo 1, que nós podemos citar aqui, por exemplo, podemos citar Raabe, podemos citar a própria Ruth, podemos citar Tamar, não é isso? São mulheres que estavam presentes na genealogia de Jesus Cristo, cujo passado não era maravilhoso, ok? Então, da parte paterna, nós vamos ter histórias de judeus, mas da parte materna, na genealogia de Cristo, nós vamos ter mulheres que estão com as vidas comprometidas, mas era Deus agindo, trabalhando, para já deixar claro, nas páginas das Sagradas Escrituras, que o Senhor ele viria para todos, para salvar a todos. Essa é a mensagem da genealogia, ok? Feito isso, nós vamos começar com a nossa primeira coisa. Vamos tratar de 2 livros. Esses 2 livros, eles começam com a história de Ruth. A lição, ela vai abordar, aqui são 3 lições. Nós temos Ruth, depois Ruth e Noemi, o encontro de Ruth com Boaz, o casamento de Ruth com Boaz, o livro de Esther, e assim nós vamos ter toda a história até a 13ª lição, tratando dessas 2 personagens que serão as protagonistas principais desse trimestre, que é na verdade Ruth e Esther, ok? Só para situar, todas as aulas eu vou dar uma entrada no contexto geral do livro, começando por hoje. Nós queremos falar primeiramente do livro de Ruth, que nós temos 4 capítulos, né? Nós temos 4 capítulos, nós temos Ruth dedicada, nós temos Ruth servindo, nós temos Ruth aplicada e nós temos Ruth recompensada, que é o capítulo 4. Então, Ruth quer dizer amizade. O nome de Ruth já faz jus ao próprio contexto histórico no qual ela está envolvida com Noemi. As 2 serão, na verdade, 2 grandes amigas. E o mais importante é que, como elas serão amigas, essa amizade não vai atrapalhar o papel que cada uma tinha dentro da estrutura familiar. Noemi é a sogra, não é isso? Ruth é a nora, mas elas sabem devidamente qual é o papel de cada uma. E não havia interferência. Ambas eram amigas, na verdade, ambas tinham bons relacionamentos. Então é a primeira coisa que nós vamos caracterizar aqui, ok? Então, quando se vem para essa questão aí, tratando primeiramente de Ruth, de amizade, nós podemos analisar que é muito importante nós compreendermos aqui
que alguns chegam a dizer que o próprio autor deste livro foi Samuel, como também autor dos Juízes. Mas nós podemos analisar que alguns chegam a dizer que Ruth pode ter sido também a autora desse texto. Porém, a maior parte pende para quem? Para Samuel, como sendo o autor deste livro, ok? Nós podemos salientar que o livro de Ruth, ele procura tratar sobre a temática, o amor de Ruth por Noemi e sua inclusão na linhagem do Messias. Seria esse o título principal do livro, ok? Nós podemos analisar que nós temos o cenário histórico, que todos falam que envolve o período dos juízes. Se vocês analisarem aí na nossa lição, 1375 a 1050 antes de Cristo. Mas tudo isso aqui está dentro do contexto geral envolvendo os juízes, que é o período dos juízes. Os acontecimentos que irão se desenvolver no cenário histórico, 1340, alguns chegam a dizer que seria aproximadamente 10 anos. Essa estrutura aqui. As circunstâncias, elas estão presentes no livro, mostrando uma família que fazia parte da nação de Israel e que vai sair de Belém para ir a Moabe, não é isso? E lá vão passar a necessidade. Nós sabemos que Elimeleque, os dois filhos, quem se lembra o nome dos filhos? Quilom e Malom, o que vão acontecer com eles? Eles vão morrer. Então veja que as circunstâncias, elas eram normais, como as que todos enfrentam hoje, nos dias em que estamos vivendo. Morte, fome, busca de uma condição de vida melhor. Esse é o sentido do livro que relata as circunstâncias, ok? Então, eu estou dando todo um relato para que você, porque essa lição, ela é um sermão biográfico, entendeu? É um sermão biográfico, então ela está mais presa aos detalhes das pessoas, diferentemente daquela lição que você aborda sobre doutrinas ou escatologia, hein? E isso, que vem com um compêndio teológico, que força o autor até mesmo às vezes se complicar. Mas essa lição ela é só histórica, ela tem um sermão biográfico, falando de pessoas, ok? Então nós podemos analisar isso. Por isso que eu estou dando esses detalhes. As circunstâncias, muitas pessoas perguntam por que Elimeleque saiu da terra do pão, que era Belém, Beit Lehem, por que ele sai de lá? E aí por que na verdade veio esse sofrimento todo? Gente, tem pessoas que procuram cavar aonde não precisa ser cavado. Deixa eu só dizer para vocês, toda essa circunstância que estava cercando o povo de Deus, está clara em Deuteronômio 28, 1 até 10. Se vocês me ouvirem, se vocês me obedecerem, se vocês guardarem os meus mandamentos, bendito serás no campo, bendito serás na cidade. Então, essas circunstâncias, elas estavam atingindo o povo de Deus, porque eles estavam como? Desobedecendo a Deus. Entendeu? Eles estavam desobedecendo a Deus. Então, a razão dessas circunstâncias que estavam sofrendo, fome, uma situação difícil, é porque nem todos estavam vivendo dentro da palavra de Deus. E basta você ler o livro de Juízes, que no seu todo abrange esse período aqui, no seu todo abrange esse período, e a Bíblia diz, em Juízes, o último capítulo, e o último versículo vai dizer, cada um fazia o que queria, não tinha líder, não tinha pessoa que lhe governasse. Então, Juízes é o livro das trevas, Juízes é o livro que mostra a desordem, o caos, a anarquia, isso, essa é a palavra. Vamos ver aí o último versículo de Juízes, a anarquia, o caos. Então, essa família, ainda que fosse piedosa como Noemi, temente a Deus, mas como estava dentro da aliança e como nem todos estavam cumprindo, elas também foram atingidas por essas consequências.
25, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Pronto, então cada um fazia aquilo que achava bem aos seus olhos, de modo que as circunstâncias envolveram essa situação, trazendo a família de Elimeleque para as terras moabitas e passando por essas crises. Por isso que nós estamos dando esses detalhes, ok? Quais eram, pastor Aziel, os objetivos desse livro, né? Interessante que os acontecimentos do livro de Ruth, eles vão estar relacionados aí, datados de 1100 a.C., ok? Então, qual é o objetivo, qual é o propósito do livro de Ruth? Simples, nós vamos ter dois objetivos. Primeiro, nós vamos ter aqui, dentro dessa situação, uma mulher que é moabita e a outra que é judia. As duas vão saber se relacionarem. Olha aqui como é lindo isso. Isso aqui é uma lição para crente. É claro que o crente que vive nesse mundo, ele não vai fugir de todas as pessoas. Ele pode ter amigo até ateu. Eu posso ser amigo de um ateu? Eu posso ser amigo de um feiticeiro? Posso. Não é assim? Eu não vou praticar a feitiçaria. Eu não vou viver o ateísmo. Mas eu posso saber e ter condições de me relacionar com pessoas que são diferentes de mim. Então a primeira coisa, vai mostrar o amor de duas mulheres de origem, de raça diferente, mas que na verdade vão saber se relacionar. Então é isso que o primeiro objetivo do livro de Ruth é mostrar isso. Veja que a Noemi, ela tem a fé em Deus. Ela tem a fé em Deus. E nós não temos no contexto do livro para saber como foi que se entrosaram a Noemi. O certo é que uma das filhas se casa, um dos filhos se casa com Ruth, né? Porque nós temos duas moabitas que vão entrar na família de Noemi, não é isso? São duas, casam com os dois filhos. Um outro problema, a Bíblia, ela mostrava que não era para acontecer casamentos fora do contexto judaico, misto. E aqui eles estão acontecendo. Aí a gente volta para Juízes, cada um fazia o que era reto aos seus olhos. Não tem um padrão, então por isso que eu estou mostrando toda essa realidade. Mas o objetivo do livro de Ruth é mostrar claramente que mesmo essas duas mulheres sendo diferentes de origem, porque nós sabemos que Ruth, ela era o quê? Moabita. E aí quando você vai para o capítulo 19, nós sabemos que as filhas de Ló embriagaram o pai e mantiveram relações sexuais. Então nós temos os amonitas e os moabitas que vão descender das duas filhas, não é isso? Então perceba que os moabitas são imorais, são idólatras, são perversos. Aqui eles entram na história do povo de Deus através de Ruth, na família de Noé, na família de Noemi. Então, o objetivo é mostrar que sendo as duas diferentes, de nacionalidades diferentes, costumes diferentes, mas elas souberam se relacionar. Por isso nós começamos aqui com essas particularidades. Ou seja, aonde tem amizade, as coisas funcionam bem. Mas as diferenças que nós temos não são motivos para quebrarem as nossas amizades. É aí que é muito importante. Então, o primeiro objetivo do livro de Ruth é mostrar isso. O segundo é lembrar, o segundo objetivo é lembrar que Deus está trabalhando para manter Gênesis 3,15. Da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, vai nascer Obed, que vai ser pai de quem? De Jessé. E Jessé vai ser pai de quem? De Davi. Ou seja, o livro está mostrando que Deus está trabalhando, ainda que de modo diferente do olhar judeu, porque é uma moabita que vai se casar com um judeu, porque o que nós temos em Ruth?
nós temos em Ruth uma mulher pobre, camponesa, que vai se casar com um judeu rico. Como é o nome dele? Boaz. Então, veja o trabalhar de Deus nesse processo histórico, ok? Então, nós estamos mostrando os dois objetivos. Amanhã na escola dominical, você pode mostrar os dois objetivos do livro de Ruth, ok? Então ele mostra o trabalhar de Deus, mostra que é capaz, nós somos capazes de ter amizades, relacionamentos. Não estou falando de adotar o costume do pecador, que fique isso bem claro. Eu não estou falando aqui de se adotar o estilo de vida de um homem sem Deus. Eu estou falando que nós vivemos em um mundo de pessoas diferentes, nós vivemos em um mundo de pessoas com costumes diferentes, e eu posso ter amizade com elas. Agora, eu não preciso tomar o estilo de vida pecaminoso delas. E nem aplaudir as práticas pecaminosas. Porque vocês podem observar, Abraão viveu no Egito, ele conseguiu amizade no Egito. Abraão viveu no meio dos cananeus, ele tinha amizade com os cananeus. Ou seja, o povo de Deus deve ser um povo de amizades. É assim que nós provamos a nossa fé e a nossa crença em Deus. Ok? Feito isso, nós temos agora um livro que busca honrar mulheres. Não é só Noemi, não é só Ruth, que são homenageadas. O autor está falando apenas de duas, porque nós temos dois livros bíblicos que levam o nome de mulheres. Quais são eles? Ruth e Esther. São dois livros bíblicos que levam o nome de duas mulheres. Porém, o livro de Juízes é marcado de mulheres maravilhosas. Assim, vamos analisar. Nós temos capítulo 4, Débora, nós temos Jael, nós temos a mãe de Sansão, nós temos Noemi, nós temos Ruth, nós temos Ana. Ou seja, nós temos mulheres destacáveis dentro do livro de Juízes. Porém, aqui a Bíblia está destacando nesse relacionamento duas mulheres, uma mãe e uma sogra, não é isso? Porque a Noemi era mãe dos dois filhos que vão se casar com essas moabitas, mas também ela era uma mãe, ela era uma sogra, e a nora sabia se relacionar com a sogra. Uma vez nós já pregamos isso aqui, então não vou voltar isso aqui. Este é o cenário do livro de Ruth, que o livro todo tem quatro capítulos. Então estou dando um panorama geral para que você entenda o cenário. Ok? Vamos agora para o livro de Esther. O livro de Esther. Primeiramente, nós temos aqui um nome Esther, nós temos o nome persa e nós temos o nome judeu. Era uma mulher que tinha dois nomes. O primeiro nome dela, qual era? Radassa. E o segundo nome dela? Esther. Então veja que um é persa, apontando para Esther, estrela, e o outro era Radassa, que é o nome hebraico, que é Murta, ok? Então este é o nome desta mulher, ok? O título do livro e o autor, alguns chegam a falar que seria Mordecai, mas alguns falam em Esdras, falam em Neemias, e nós não vamos nos deter nisso aqui, que nós estamos colocando aqui. Porém, o que nós temos aí é que essa mulher, ela vai ter esse destaque. Então alguns chegam a qualificar Esdras, Neemias como o autor. O Talmud babilônico chega a dizer que o autor do próprio livro, quem é? É Esther. Então, são concepções. Nós estamos falando do autor. O título envolve a soberania de Deus em preservar a providência divina, em preservar o seu povo em meio de um povo diferente. Ou seja, quando nós fazemos o paralelo, Ruth vai tratar simplesmente de uma família, envolvendo relacionamentos familiares para preservar a família dentro da estrutura judaica. Já Esther está falando de uma mulher que vai preservar a nação israelita de não ser extinta da face da terra. Então, uma vai tratar com a família e a outra vai tratar com quem? Com a nação, ok? Uma se casa com um judeu
de linhagem rico, que era digamos, um fazendeiro, e a outra que era também gentílica, a outra que era judia, ela vai se casar com um gentil. Olha como é as coisas. Essa daqui, que era gentílica, vai se casar com alguém que é judeu. E essa daqui, que é judia, vai se casar com alguém. Aí tem uns problemas que eu não vou entrar aqui. Eu não vou entrar. A lição não tratou, também não vou tratar. Ok? Mas nós sabemos que está tendo uma certa bagunça. Não é? Porque são de contextos diferentes, né? Que estão entrando. Mas eu não vou tratar sobre essa questão. Ok? Então, vamos lá. Nós temos o título. Nós temos o autor, que alguns falam Mordecai, o Targum fala sobre Esté, mas outros falam em Esdras e Neemias. Aí nós temos aqui o cenário histórico, 460. Esse cenário histórico vai envolver os capítulos 6 e 7 do livro de Esdras, que é o período em que vai se desenvolver essa história do cenário envolvendo Esté. Ok? Então nós temos um cenário histórico. Esse cenário histórico vai envolver Assuério, vai envolver até o pai de Assuério, Dario, vai envolver uma guerra grega. É todo o cenário histórico que vai envolver também um cenário político. Eu pontuei aqui para os irmãos terem uma ideia que quando nós tratamos sobre esse cenário histórico, está aí a data, nós podemos analisar que os seus relatos estão presentes aí no livro da história também, que já destacamos, ok? Aí nós temos agora, aqui nós temos o cenário religioso. O cenário religioso, nesse cenário religioso, nós temos a religião persa. Essa religião persa, os persas, eles se tornaram, digamos, benéficos, eles se tornaram toleráveis com as outras religiões. Mas eles só eram toleráveis para aquelas religiões que tinham os espíritos bons ou os deuses bons. Entenderam? Ou seja, para os persas, o Deus dos judeus era um Deus ou os espíritos bons. Por isso que eles vão aceitar os judeus ficarem dentro do seu poderio e serem adoradores de Yahvé, porque eles entendiam que era um espírito bom. No caso dos espíritos maléficos, dos deuses maléficos, quem seguisse era totalmente perseguido pela religião persa. Só que a religião persa, que vai adotar o aramaico também, eles vão seguir a religião de Zoroastro, né? Que, na verdade, eles seguem o zoroatrismo, que era a religião que vai prevalecer. Porém, no meio dessa religião persa, seguindo toda essa tradição dualística, nós temos os judeus que vão estar habitando em Suzã, na Pérsia. Por quê? Porque, segundo alguns historiadores, quando Daniel ora, porque ele já sabe o término do cativeiro babilônico, isso aqui é muito importante, é até cansativo, mas é o jeito de eu dar, porque você precisa se situar. Quando Daniel sabe que os 70 anos estão terminando, ele vai orar. E quando ele começa a orar, quem vai entrar em cena já é o poder persa. E o Ciro, rei da Pérsia, ele vai dar o decreto dizendo que qualquer judeu que quiser voltar, vai poder voltar para a sua própria terra. Agora, quantos anos já tinham se passado? 70. Então, 70 anos, quase toda aquela geração antiga estava em extinção. E os novos nasceram lá na Pérsia, inclusive a jovenzinha chamada Esté. E a partir desse momento, quem nasceu, veio a ordem de Ciro para retornar para Jerusalém. Mas olha, como retornar para Jerusalém se estava destruído, se estava sem história, se estava sem nada, e aí tudo destruído? Quem é que queria recomeçar lá? Era difícil, por quê? Porque voltar para aquele local, voltar para aquela terra, difícil. Eles perderam a prática de lidar com a lavoura, de lidar com outros serviços. Então, quando o rei Ciro dá a liberdade, só volta aproximadamente 5% do povo. Porque se era mais de 1 milhão, então você vai analisar que nas duas levas que vão voltar, o número é pequeno. Então apenas 5% do povo vai voltar para Jerusalém.
para Jerusalém. Por quê? Porque eles já estavam, quem estava ali na região, bem localizado, estava trabalhando, ou seja, o povo de Deus prosperou na Pérsia e não queriam voltar. É esse povo que vai sofrer essa ação de Amã, porque essa ação de Amã não vem dos persas, porque o próprio Amã, me parece que era agagita, não é isso? Então não vem dos persas, mas vem desse Amã que tem um ódio perverso contra os judeus. E a Esté, ela era judia. Então ele lança um projeto de acabar com os judeus. E Deus, nesse ínterim, ele aparece agindo na história em favor da nação de Israel. Ok? Mas nós temos judeus que estavam já, porque quando nós falamos da leva, cadê aqui, onde é que está, pastor? Isso, primeira leva, cadê? Aqui, primeira leva, não é isso? De judeus, olha aqui, ó, 538 de Zorobabel, né? Segunda leva de judeus, 457 antes de Cristo. Então, veja que eles voltam, mas o povo que estava na Pérsia, inclusive Esté, Mardoqueu, que era primo de Esté, né? A gente fala em tio, mas não era, eles ficam lá, e são eles que vão sofrer esse ataque, essa ameaça desse cruel Amã, ok? Mas eu quero dizer um detalhe: a religião do povo de Deus aqui não foi uma coisa grandiosa. Eles não estavam desenvolvendo uma fé verdadeira, ou seja, no campo espiritual, a fé deles, primeiro, eles não quiseram voltar porque estavam bem economicamente, socialmente, então eles ficaram lá. E eles não atentaram para a profecia que Deus dizia que era para eles voltarem. Então eles ficaram lá. O desenvolvimento espiritual no livro de Esté é pouquíssimo. E nós sabemos que enquanto no livro de Ruth o nome de Deus é celebrado toda hora agindo, você vê que no livro de Ruth, quem está no controle constantemente, quem é? É Deus. Até no nascer de um filho, o Senhor deu. Até no voltar, o Senhor me trouxe. No trazer do mal, a Noemi diz, o Senhor foi quem trouxe esse mal. Tudo quem é que está no controle? Deus. Já no cenário histórico e religioso de Esté, aí a situação é diferente, porque tem uma religião predominante, que na verdade está lá. Veja que aqui, a fé de Noemi vai impactar a Moabita. Fale aí, senão o povo não vai ouvir. A diferença de um para o outro é que um é Deus agindo e no outro é a coincidência da vida. No outro eles entendem que é mais a coincidência, né? Isso. No outro é Deus se escondendo, né? Porque nós sabemos que Melvin Henry, né? Ele fala, até o autor fala dele no livro, não há o nome de Deus, mas existe a mão de Deus soberano cuidando. Isso é verdade. Só que eu quero dizer para vocês que a vida espiritual dos judeus que ficaram lá, ela não estava totalmente... Inclusive, é claro que nós vamos dar o mérito para Esté, mas inclusive Esté, a gente tem que falar a verdade, não é isso? Inclusive a Esté, pelo bom status que ela estava tendo, ela também se acomodou. Se não fosse o primo dela, não é isso? O Mardoqueu dizer, tu pensa que só porque tu está nesse negocinho aí, tu pensa que tu não morre também? Não te aquieta não, só porque tu acha que é rainha. Na hora que ele descobrir que você é judia, você também pode morrer. Aí ele diz, e quem sabe que nesta hora não foi para isso que o Senhor te colocou aí? Rapaz, não é assim? Então, você vê que ela também estava se acomodando. Ela estava se acomodando, mas o sobrinho, o primo entra em cena. Vamos ler isso aí para não dizer, porque tem irmão que pensa que é da minha cabeça. A Bíblia, irmã, ela não esconde nada. Nós podemos querer elogiar do jeito que quiser, mas a Bíblia não, ela não esconde nada, né? Está entre a presença do rei, Mardoqueu. Essa outra Bíblia aqui, todo ano eu leio uma Bíblia, e essa aqui eu comecei agora. A outra eu marco tudo, mas está bem aqui, é já que eu acho, eu me lembro. 4:13. Isso, é isso mesmo, vai. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer para Esté, não imagines em teu ânimo
que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Isso. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Olha aí. Então, não fique acomodadazinha, porque quando ela soube da situação do Mardoqueu, o que ela disse? Para que ele faz isso? Mandou foi roupa, mandou ele se vestir como dizendo, vai para casa, rapaz, não faça isso, tu não sabe como são as normas. Porque, prestem bem atenção, no livro de Esther, você não vê nada aparecendo sobre lei judaica, você não vê ritos de adoração dos judeus, você não vê nada de expressar coisas grandiosas do nome de Deus. Por quê? A espiritualidade aqui, ela não estava... Pronto, tu está afirmando, Caio, bota para cá. Deixa eu dizer uma coisa, nós temos que analisar que é muito importante saber fazer a distinção entre Jerusalém e também Pérsia e também a Babilônia. Às vezes, por eu estar bem na Babilônia, eu não quero ir para Jerusalém. Às vezes, por eu estar bem na Pérsia, eu não quero ir para... Tem muito crente que o coração velho dele já está bem aqui na terra, Mateus 6:22, só porque está rico, só porque está formando filho, só porque está ganhando dinheiro. Olha para cá, amanhã tu morre, e qual será o teu destino? E qual será a tua parada? É assim ou não é? Então muito cuidado, eu posso estar na Pérsia, eu posso estar na Babilônia bem, porque Daniel ficou bem na Babilônia ou não ficou? Ficou. Os companheiros dele ficaram? Mas olhe para cá, José ficou bem no Egito, governador. Jacó ficou bem no Egito, mas antes deles morrerem, nos tirem daqui, porque aqui não é o nosso lugar, né? Tem um cantor que diz, Babilônia não é mais o meu... pronto, Babilônia não está meu coração, não é isso? E ele canta, Babilônia não é meu lugar, não diz? No hino dele? Parece que tem isso aí, né? É o Anderson Freire, né, que canta, Babilônia não é meu lugar, uma coisa assim. Parece que é ele. Parece que é. Eu acho que ele canta isso aí. Mas se ele está cantando, ou ele ou o outro está certo. Porque Babilônia não é o nosso lugar. Tu pode morar em Nova York, tu pode morar em Londres, tu pode morar aonde mais? Em Dubai. Agora, nós temos que entender que o nosso coração e a nossa espiritualidade não pode ser esfriada pelas cidades. É isso? É lá em Mateus 6, que Jesus diz no 22, né? Lá pelo 22. Onde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. Onde é que está o teu coração? Está no tesouro da Babilônia? Está no tesouro da terra? Ou está no tesouro do céu? Aonde está? Então veja, aí tem muita gente que pergunta, vamos ver aí, 31, vê se é. Deuteronômio 31, 18, vê se é isso aí. Pastor, por que não aparece o nome de Deus no livro de Esther? Vê isso aí. 31, 18. E esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia, por todo o mal que tiver feito e por se haver tornado a outros deuses. Está vendo? O nome de Deus não aparece no livro de Esther, porque o povo de Deus foi crescendo, foi prosperando e foi se esquecendo de quem? De Deus. De quem? De Deus. Mesmo ele se esquecendo de Deus, Deus não tinha uma promessa de tirar do cativeiro? Então a palavra de Deus não poderia cair por terra, não só por causa de judeus, mas porque Deus é Deus. Por isso que o nome de Deus não aparece em Esther. Está aí. Você quer saber por que o nome de Deus não aparece em Esther? Qual é a referência? Deuteronômio 31, 18. Lê de novo. Agora, pois, esconderei totalmente o meu rosto naquele dia, por causa de todo o mal que tiver feito e por se haver tornado a outros deuses. Ou seja, o nome de Deus não está lá, a mão de Deus está, porque Deus está controlando todas as coisas. Mas que fique claro, na verdade, a espiritualidade do povo nesse período não foi boa, não foi, na verdade... como é que eu diria? Não foi uma espiritualidade verdadeira, ok? O objetivo de Esther também são dois. Nós temos aí o objetivo histórico, ok? Qual é o objetivo histórico do livro de Esther? Encorajar os judeus a manterem firme a fé naqueles que estão dispersos pela Pérsia, pelo Império Persa. Então eles estão lá, mesmo estando dispersos, eles são incentivados a manterem a fé
em Deus. Esse é o objetivo. Agora, o segundo é o objetivo religioso. Vocês podem observar que vai aparecer a festa do Purim. Está aí, Purim. Uma festa que, na verdade, era para os judeus que estavam na dispersão. Então, pronto, nós fizemos um apanhado geral e eu coloquei ali que entre os dois livros, quantos séculos se passaram? 5, ou seja, quantos anos? 500 anos. Ou seja, você tem uma distância grandiosa entre ambos, tanto de local, como também na questão do contexto que o próprio livro está revelando. O que acontece? Você vê que o Daniel está na Babilônia, não é isso? E quando você pega, a gente fala da capital da Pérsia, mas ela não tinha só uma, tinha 3. E aí, uma era na Babilônia, entendeu? Daniel, ele está vivendo nesse centro da Babilônia. A Esté fica na região da Pérsia, não é isso? Que o próprio texto está dizendo, na capital de Suzã, né? Então são 3 capitais, não era só uma. Nós temos 3 capitais que os persas tomavam. Nessa daqui ele vai na de Suzã como se fosse para passar o veraneio. É isso que o texto ele quer relacionar para nós. Muito bem. O que mais nós podemos falar? Aí nós vamos falando ao longo do tempo, nós vamos falando sobre essa situação, né? Então veja bem, nós temos essa Suzã, não é isso? Nós temos, o pastor fez uma pergunta, e para vocês terem uma ideia, quando você vai para Neemias, dizem que essa história da Esté, o período dela, influencia a rainha mãe que está sentada no momento em que Neemias ele vai fazer o pedido. Aí o texto faz menção de dizer que a rainha mãe estava ao lado dele quando o Neemias faz o pedido. Eles dizem que ali foi importante, porque devido à história e à influência de Esté, essa rainha também ajudou no povo de Deus. Ok? Então, nós temos aí, por exemplo, Suzã, que quer dizer lírios. Aí nós temos, essa era uma das capitais, a Babilônia, que ficava na Mesopotâmia, e Persépolis também, que na verdade era no sul da Pérsia, ficava essa outra capital. Então eles tinham 3 capitais que eles escolheram para desenvolver todo essa história. Muito bem, agora nós vamos para o texto. O primeiro texto que nós vamos ler é o texto de Ruth. Nós tivemos que fazer esse apanhado todinho para você entrar no livro conhecendo toda a história. Isso, vamos lá. Ruth, capítulo 4, versículo 13 a 22. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o teu nome afamado em todo Israel. E ele te será recriador da alma, e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi a sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: A Noemi nascera um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Então, estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Pronto. Então o que o pastor está lendo? Por isso que eu disse que nós temos que pegar para entender agora, certo? Primeiramente, Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Esté, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Vamos começar com Ruth. O pastor, ele já começa no último versículo. Só começar do último versículo, você não vai entender o contexto. O capítulo 4, ele está tratando do casamento de Boaz com Ruth.
que é seguido de um monte de costume judaico. Inclusive, costumes judaicos que na época em que o livro foi escrito, não existiam mais. Vocês podem observar que 10 homens foram tomados para serem e antigamente só necessitava de quanto? Só precisava de 3. Veja que um histórico caiu e o outro entra em cena. 10 homens era o suficiente para começar uma sinagoga. E 10 homens eram quem abençoava um casamento. Então veja que nós estamos falando de uma questão cultural, ok? Uma questão cultural. A outra coisa, você vê aqui que toda a comunidade toda a comunidade está interessada no bem de Noemi quando Noemi volta. Por que toda a comunidade estava interessada? Vê o verso 3 aí, pastor. Vamos lá. Verso 13. Assim tomou Boaz a Rute, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição. É o 3, verso 3. Ao 3. Então disse ao remidor, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a vendeu. Muito bem, aí o que acontece? O pastor, ele lê um versículo que todos ali em Israel estavam preocupados com a família de Noemi. Por que isso, pastor Ziel? Porque o espírito da época queria, por ordem de Deus, preservar o aspecto tribal, bem como também preservar a família dentro daquela tribo. Jamais eles queriam que a tribo ela fosse extinta. E para a tribo não ser extinta, eles se envolviam todos no projeto para que a família não fosse acabada. Aí vocês podem observar que vai entrar a família do Goel, que é o esse remidor. Esse Goel, que era um remidor, ele entrava em cena para preservar, por exemplo, a terra, o nome do falecido. Ele teria que dar honra e não poderia deixar a família dele morrer. Aqui, olha para cá, tu tá filmando, bota para cá. Primeira mensagem para nós aqui: se tu é da minha mesma família, por que tu quer acabar comigo? Meu Deus do céu, por que tu, olha, tu é da família minha, olha para cá, se tu é da mesma família que eu sou, cristã, servo de Deus, por que tu quer me desonrar? Por que tu quer me acabar? Por que tu quer acabar com outro? Hoje nós andamos dizendo que somos família, mas é crente brigando um com o outro, é pastor brigando um com o outro, é irmão dividindo um outro, é ministério, bota para cá! É ministério se acabando, é pastor com briga territorial. Se um pastor chega numa cidade, tu não já sabe que lá tem Assembleia de Deus, o que tu quer botar outra, rapaz? Se lá já tem a presbiteriana, tem a batista, todo mundo estão convivendo junto, por que eu vou atrapalhar? É uma família velha que anda brigando e que o mundo está vendo os nossos escândalos. Vamos analisar. Se eu estou aqui, eu trabalho aqui em São Luís há 11 anos. Eu trabalho aqui há 11 anos. Tem um campo aqui do pastor Coutinho, não é isso? Que é da Assembleia de Deus. Pronto, se eu sei que bem aqui é uma área do pastor Coutinho, por que eu quero entrar lá? Eles não estão pregando o evangelho lá? Eles não estão fazendo a obra de Deus lá? E por que eu entro para atrapalhar? E a maioria dos que entram, sabendo que tem a Assembleia de Deus, porque se eu chego no lugar, eu pergunto, pastor, aqui está bem evangelizado? É assim ou não é? Aqui tem toda a estrutura? Tem. Então o que eu vou fazer lá? O que eu vou fazer lá? Que família é essa? A família que quer dividir, a família que quer esculhambar, a família que quer atrapalhar. E ainda tem gente que diz assim, é porque eu não estou me dando bem, eu não estou gostando de fulano. E quem foi que disse que igreja é para te dar bem? Tu tem que estar bem em Cristo. E se eu estou em Cristo, eu vou lutar para viver no meio da minha família. Por exemplo, esse aqui casou agora, a menina é novinha. Tu tem 2 meninos, né? É só um, ou é 2. Mas isso aqui já é pai de família. Se tem um filho seu na sua família, se tem uma filha sua na sua família que tem problema, o senhor vai jogar fora? O senhor vai esculhambar ela? O senhor vai procurar outra família? Assim é a igreja cristã. Jesus disse em Mateus 12, a casa dividida contra si mesmo. Olha para cá, bota para cá, Caio. Recado de Deus para todo o Brasil. Somos da mesma família, vamos lutar pelos mesmos ideais. Somos da mesma família, pode ter defeito, pode ter luta aqui dentro, mas nós vamos trabalhar para organizar a casa e não para esculhambar a casa.
Poderia alguém dizer assim: bem feito para Noemi. Quem foi que mandou ela ir para a terra de Moabe? Quem foi que mandou ela sair daqui, desobedecendo? Mas quando ela voltou, todos se interessaram por ela. Porque era o quê? Por que todos se interessaram por ela? Porque era E quem é família? Se tu diz que é da família e quer estragar um negócio, se tu diz que é da família e quer dividir, se tu diz que é da família e quer esculhambar, você não faz parte dessa família. A casa dividida contra si mesmo não prospera. E aí ela volta, e quando ela volta, aí aparece Boaz, que se interessa pela Ruth, que Ruth era nora de quem? De Noemi. Aí o texto ele vai dizer muito bem, ele vai dizer para nós que aí tinha que ter esse Goel. Só que há uma coisa, irmão César, eu acho lindo nessa passagem bíblica, é que quando entra o trabalho do Goel, que o senhor sabe do hebraico, quando entra o trabalho do Goel, o Goel ele tinha que entrar em cena primeiro para manter a estrutura de quem? Do passado do falecido. Não era dele, era do falecido. A honra que o filho haveria de nascer seria para quem? Para o falecido. Agora imagine, você sabe que tem na Bíblia um caso de um homem que derramava o esperma no chão para não dar honra para o falecido. E tem muito crente. Tu está filmando, Caio? Irmão, isso aqui é pesado. Nós estamos só aquecendo as turbinas. Vai já pegar fogo. O que eu quero dizer é o seguinte: olha, lá, vamos para lá. É no 38, não é isso? O bicho velho derramava o esperma no chão para não. Isso aqui antes da lei. Ele derramava o esperma no chão para não dar nome. Eita, irmão. Rapaz, tem lição boa aqui para nós. Vai, é o verso 9. Olha o nome do bicho ruim, vai. 38:9. 38:9. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. Onã soube que a semente não havia de ser para ele. Vai. E aconteceu que quando entrava a mulher de seu irmão, derramava-a na terra para não dar sementes a seu irmão. Ele pegava, ele queria ter o prazer sexual, era só uma luxúria. Ele queria só ter o prazer sexual, ele queria ter só uma aventura sexual, mas ele não queria dar honra para o falecido. Olha o que tem de pessoas, olha, bota para cá, Caio, verdade de Deus para o Brasil. O que tem de pessoas que querem só a alegria da igreja, querem só a glória da igreja, querem só o poder mas não querem dar a honra devida a quem está dentro da igreja. É assim ou não é? E aqui a Bíblia deixa claro que o Goel, quando ele entrava para preservar a terra e preservar o falecido, o nome do menino que viria teria que ter toda a estrutura do falecido. Ou seja, na família não se busca a glória de um, se busca a glória de todos. Eita, aí pronto, aí ele ficou louco. Ele disse assim: não, eu vou redimir Noemi, eu vou remir a Ruth, e eu vou também dar o nome ao falecido. Aí ele ficou louco. Aí de repente tinha um outro que era mais próximo do que ele. Tinha um outro. Aí ele foi no outro: olha, é porque chegou aí a viúva. Aí o outro disse: eu quero. Olha para cá para você entender o mistério. Não, eu vou assumir a Noemi. Ele pensou: ela está viúva, não tem mais marido, não tem mais como gerar, eu vou lucrar com ela, eu vou ganhar na terra. Não é isso? Eu vou ganhar na terra. Aí, eu não vou ter prejuízo. Aí ele disse assim: olha, ele pensou, mas aí o Boaz disse assim: olha, a Noemi, ela trouxe uma nora, e essa nora é e tu vai ter que preservar ela, a nora, e vai ter que dar o nome ao falecido. Aí ele disse: sendo assim, eu não quero. Esse outro remidor era casado, esse outro remidor, ele tinha terra, e ele entendeu que poderia trazer implicações financeiras para ele. Ele disse assim: redime você mesmo, eu não quero. Aí Boaz entra em cena. É lindo, irmão, é lindo. Boaz entra em cena e diz: então fala o seguinte, tira tua sandália, me dá teu sapato. Não é isso?
Aí esse costume aí, tem até nas tabinhas de Nuzu, aí você tem esse costume aí, era um ato simbólico, que ele faz a feita a transferência, aí o texto bíblico diz claramente, veio o 9, verso 9. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, de Quilion, de Malom, da mão de Noemi. Pronto, ele vai agora perpetuar o nome de Malom, não é isso? E aí ele assume Ruth, e ele assume quem? Noemi. Ou seja, ele agora traz toda a responsabilidade. A mulher que era pobre, desamparada, rejeitada, humilhada, agora tem um Goel, tem um resgatador, tem um remidor que entra em cena. Foi assim que Jesus fez por nós. Ele é o nosso remidor. Eita, glória a Deus. Rapaz, eu acho linda a Bíblia. E aí o que acontece? Ele vem para preservar, não o nome dele mesmo, mas o nome de Malom. Ele pega uma viúva, ele pega uma moabita e traz para o seu convívio de poderio, de riqueza e de grandeza. É assim que o livro coloca. Onde é que eu estou aqui, irmão? Ok? Pronto, então você tem aqui, aí quando eles vão se casar, depois que faz todo esse processo, aí entra o 13 agora. Eu fiz esse apanhado todinho só para mostrar aí para eles. Assim tomou Boaz a Ruth e ela lhe foi por mulher. E entrou ela e o Senhor lhe deu conceição e ela teve um filho. Então quando ele faz todo o processo como Goel, aí vem o mais interessante. Eles chegam e eles pedem para o casamento ser abençoado. E quem vai abençoar o casamento, nós temos lá as 10 testemunhas, eles pedem também para Deus dar o nome para Boaz, e não só o nome de Malom. Ou seja, quando tu entra na família de Deus, se tu quiser dar honra para o outro, Deus não vai esquecer de ti. Olha para cá, eita rapaz, que coisa linda isso aqui. Se tu está na família de Deus, não tem inveja de quem é maior do que tu, não é assim? Se tu tá, e se é primeiro para tu honrar o outro, porque no levirato, o que acontecia? O que ia assumir a família tinha que dar honra para quem? Então aprenda primeiro a honrar o outro que veio antes de ti, que Deus vai te honrar. Procure manter a honra e a glória do outro, que Deus não vai se esquecer de ti. O que tem de crente, o que tem de irmão, o que tem de líder, que a vida dele é querer desfazer do outro, é querer apagar a história do outro. Olha, entrou na família, procure saber de quem ele é filho, quem veio primeiro, quem está aqui. Honre e Deus não vai se esquecer de ti. Rapaz, é linda essa história de Boaz, né? Que coisa linda. Aí o que acontece? O Boaz pega a Ruth, casa-se com ela, e aí eles vão orar e vão dizer: o Senhor te abençoe. Lê isso aí de novo, lê. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Esse aí qual é? É o 14. É o 14, não. Vamos lá para o 11, aí depois a gente volta para aí. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. E ate valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Pronto. E faça o teu nome afamado em Belém. Meu irmão, se eu estou na família, eu quero que o nome do irmão César seja o quê? Afamado, honrado. Mas ele também vai querer que o meu nome seja? Como é que tu está na família de Deus e tu quer que o meu nome seja sujo e só o teu presta? Rapaz, como é que pode? Olha para cá. Tu está filmando, Caio? Como é que tu diz que está na mesma família, aí quando alguém vem falar bem de mim, aí tu é o primeiro a me queimar, desgraçado? Como é que tu diz que está no corpo de Cristo, aí uma pessoa elogia o outro e tu não sabe elogiar? Depois que o Boaz, olha, na porta da cidade, era a prefeitura da cidade, tudo era tratado na porta, aí todos abençoaram ele, todos glorificaram, porque o Boaz estava buscando edificar uma família, Boaz estava querendo tratar uma, e se eu estou pregando para o bem da igreja, a família, glorifique a Deus. É ruim quando é um destruidor de famílias, mas se eu estou batalhando pelo bem da família, louve a Deus. Todos na porta da cidade aplaudiram quem? Boaz. A intenção dele, ele não deixou Noemi desamparada, nem Ruth.
Ele colocou o manto nela. Então como é que eu estou na família? Eu estou cansado, gente. Eu vou dizer uma coisa. Tu está afirmando, Caio? Verdade de Deus para o Brasil. A gente fica cansado de ser da mesma família. E aí é um falando mal do outro, é um criticando o outro, é um desfazendo o outro. Olha para cá. Se o irmãozinho está lá no interior pregando, às vezes ele está pregando errado. Mas ele está dizendo que Jesus salva. Ele é da nossa família. E se é um doutor intelectual, e se ele está pregando para o bem de Deus, ele é da nossa. Se é um que fala rápido, ou se é um que fala devagar, mas se ele está pregando a verdade, ele é da nossa. Deixa ele, rapaz. Quando Jesus viu o homem expulsando, os discípulos viram o homem expulsando o demônio, eles ficaram com inveja e disseram: Jesus, tem um ali que não é da nossa. Meu Deus do céu. Eita, irmão, rapaz. Ele não é da nossa? Quer que a gente cale ele? Jesus disse: não, vocês não estão entendendo. Se ele está usando o meu nome e expulsando demônio, se ele está usando o meu nome com autoridade, deixa, porque quem não é por nós, e quem comigo não ajunta. Então eu te pergunto, tu está de qual lado, rapaz? Me diz, qual é o teu lado? Tu está só espalhando ou está ajuntando? Não é assim? O Boaz, ele procurou, foi ajuntar. Veio a Moabita, veio a Noemi, que era judia, veio a Moabita, que era gentílica. Ele ajuntou tudinho. Ajuntou, e aí, quando o pessoal... Lê o 11, agora é o mais importante aí. 11. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram... Não foi só um, foi toda a família judaica. Não é isso? Somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa... Para aí, pastor, para aí. A Ruth era o quê? Moabita. Todos podiam olhar para ela e dizer assim... porque quando a pessoa tem inveja, irmão... coisa desgraçada, miserável, uma peste é a inveja. A Bíblia diz que o Arão e a Miriam, com inveja, me parece que é o 12... com inveja inventaram uma história da mulher cuxita, não é isso? Eles inventaram só para atacar a honra de quem? De Moisés. E tem gente que quando tem inveja, ele quer inventar qualquer historinha só para atacar a honra do outro. É assim ou não é? Olha, quando a Noemi entrou, os velhões poderiam dizer: Noemi, por que você trouxe essa mulher moabita? Essa mulher não é da nossa família. Essa mulher não é da nossa linhagem. Essa mulher não é do nosso povo. Eles poderiam ter dito. Mas tem uma coisa, eles viram em Ruth a fé verdadeira. Eles viram em Ruth a obediência verdadeira. Eles viram em Ruth a humildade. Eles viram em Ruth o caráter. Ruth era uma mulher de caráter. Então, falou mais forte do que a origem dela. E quando eles casou com ela, eles olharam para ela e diz: o Senhor te abençoe e faça tu parir. Rapaz, é lindo. O Senhor te abençoe e faça tu parir como duas mulheres símbolos de prosperidade e maternidade. Como era o nome das duas? Raquel e Leia. Ou seja, as duas mulheres que criaram a nação. Olha para cá. Não se cria uma família forte, uma nação forte, se não for unido. E eu pergunto, as duas mulheres de Jacó tinham briga entre elas? Tinham competição entre elas? Tinham rivalidade entre elas? Mas olha como é que a Bíblia diz, as duas... Diz aí, diz. As duas edificaram a casa de Israel. Então ninguém edifica casa, se for na... Olha para cá, pregadores do Brasil, professores do Brasil, nós não vamos edificar a igreja criando divisões. Eu posso ter a minha diferença, você também. Tu pode ser moabita, pode ser um judeu, pode ser um maranhense, pode ser quem quiser, mas se nós estivermos unidos pela cruz de Cristo, as diferenças caem, e tudo que eu for fazer aqui é para a edificação da igreja. A Bíblia diz que as duas edificaram casa de Israel. E ele ainda diz assim, que tu sejas, olharam para ela, oh glória, que tu sejas. Olhe para o irmão que está ao teu lado, ele está começando a pregar, diga para ele: rapaz, que tu seja como fulano, não é assim? Olhe para o cantor: rapaz, tu canta bem, que tu seja como... Agora não esqueça, a Ruth ela vai prosperar porque ela é humilde, porque ela é crente, porque ela é obediente, porque ela sabe se relacionar, porque ela tem
fé. Ela não era mocinha velha saliente andando atrás de qualquer rapaz. Ela não era uma mocinha velha de vida bagunçada. Eita glória. E aí, eles abençoam o casamento. Depois que abençoou o casamento, verso 15, vamos lá. 15. E ele te será recriador da alma, e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. Essa expressão, ela é uma expressão hebraica, mas ela é simplesmente tipo um recurso literário. 7 filhos estava dizendo totalidade de bênçãos, plenitude de bênçãos, era só isso. Observe que no verso 15, eles estão dizendo, vai revigorar a tua vida, a mulher sofrida, a mulher amargurada, a mulher humilhada, a mulher desprezada, ela agora vai ter um revigoramento. Por quê? Porque uma mulher só vai trazer uma vida de felicidade para ela. Os filhos morreram, mas quando ela se casa com o Boaz vai ser agora, a Ruth é restaurador da vida de Noemi. Ô irmão, coisa boa é quando eu sou um restaurador da tua vida. Coisa boa é quando eu sou um ombro amigo de alguém. Coisa boa é que quando a pessoa diz assim, rapaz, fulano de tal, no dia que eu estava mais acabado, ele se chegou para mim. Pode contar comigo. Foi assim Noemi. A Bíblia diz, lê de novo 15, ela não tinha mais esperança. Ele te será recriador da alma, conservará a tua velhice, pois a tua nora que te ama o teve, e ela é melhor do que 7 filhos. A Noemi não tinha mais esperança, porque os 2 filhos já tinham morrido. O marido já tinha morrido. Ela não tinha mais esperança de reconstruir uma família. Ela não tinha mais esperança de ter uma história nas páginas dela. Aí entra essa moabita, cheia de fé. Rapaz, é coisa linda. Coisa, olha para cá, Caio, bota para cá. Filho, seja na página da história da vida de alguém um reparador de história. Seja na página da vida de alguém um restaurador de vida. Já imaginou você dizer assim, ouvi um pregador, irmãos, eu quero agradecer aquele irmão que ele um dia me levantou. Eu quero agradecer aquela irmã que um dia ela me pôs quando eu estava acabado, ela me sustentou. Eu já ouvi dos lábios de muitas pessoas dessa forma, não é assim? Eu quero agradecer fulano que ele me ajudou. Seja um restaurador de alma, de ânimo, de vida na vida de alguém. Você está me ouvindo aí agora? Você está bem aí? Olhe para você mesmo. Quantas pessoas você já ajudou? Quantas pessoas você já ajudou a mudar a história? Quantas pessoas você já ajudou a sair do chão? Quantas pessoas você já ajudou a serem restauradas? Coisa boa! Irmão, sabe quem é que vai se tornar a ama do próprio neto? Quem é que vai cuidar agora do netinho? Eita vida. Sim, tu ia falar o que era? Assim, porque o neto de Ruth, teoricamente nasceria, não seria neto de Noemi. Como é? O neto de Ruth, o filho de Ruth, sim, teoricamente não seria neto de Noemi. Porque já vinha da outra estrutura. Já vinha de outra estrutura familiar, o filho já havia morrido, o pai já havia falecido e Boaz era outro parentesco. E Ruth, verdade, como era nora, não tinha linhagem sanguínea com Noemi. Não tinha. Mas aí quando o versículo 17, as mulheres cantam e dizem que nasceu um filho para Noemi. Essa é a estrutura cultural. Eles atribuem a ela essa bênção de Deus. E aí o que é mais importante é isso que como nós estamos falando, é que elas chegam para ela e dizem, olha Noemi, olha aí teu filho, não é assim? Aí a Bíblia diz que ela ficou revigor, ela voltou a cantar, ela voltou a sorrir. Você cuidou do menino. E cuidou do menino. A minha pergunta é, você, bota para cá Caio, falando com todo amor, quantas pessoas não estão com a história apagada porque você ajudou a apagar? Quantas pessoas não estão humilhadas porque você ajudou a humilhar? Quantas pessoas não estão tristes porque você contribuiu para ela estar triste? Mas eu quero parabenizar aquele que viu alguém jogado e levantou do chão. Eu quero parabenizar aqui esta noite aqueles que olharam para alguém que estava acabado, mas ajudou a vida a levantar. Ruth é alguém na página da história de uma senhora apagada, humilhada, triste, amargurada, que faz ela voltar a sorrir. Mas também foi a própria Noemi que ajudou uma mulher de costumes diferentes, idolátricos, pecaminosos,
a enxergar um Deus verdadeiro que daria o comportamento que Ruth teria. A obediência de Ruth, a verdade de Ruth, a humildade de Ruth, a bênção de Ruth, é porque ela se encostou em quem? Em Noemi. Quer ser abençoado? Encoste só perto de quem presta. Não encosta perto de uma velha sem vergonha, encosta perto de uma velha santa. A Bíblia diz que Timóteo 1,5 de 2 Timóteo se tornou o que foi por causa da sua avó. Encerrei? Ainda tem? Hoje tem muito, mas vamos lá para finalizar. Aí o verso 17, leu o verso 17. 17. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram seu nome Obed, pai de Jessé, pai de Davi. Aí o Maiperma, ele diz que aqui está o apogeu do livro. Onde é que está o apogeu do livro? O apogeu do livro, olha a história, nasceu quem? Obed. De Obed nasceu quem? Jessé. E de Jessé nasceu quem? Davi. E de Davi nasceu quem? Acabou. Agora vamos no outro. Primeiro, nós estamos falando de uma mulher moabita. Essa mulher moabita, que tinha costumes diferentes, ela se tornou uma mulher de história, de páginas vivas no meio dos judeus, porque ela confiou no Deus da sua sogra. Vamos lá, agora vamos para outro texto. Esté 7, 1 a 10. Esté 7, 1 a 10. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esté, disse também o rei a Esté, no segundo dia no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esté? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até a metade do reino eu farei. Então respondeu a rainha Esté e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, e o meu povo eu e o meu povo para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos ou por servas nos vendessem, eu me calaria, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esté: quem é esse? E onde está esse homem cujo coração instigou a fazer assim? E disse Esté: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante a rainha e o rei. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé para rogar à rainha Esté pela sua vida, porque viu o mal que havia sido determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio para a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sob o leito que estava Esté. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então se aplacou o furor do rei. Pronto, então vamos lá para a gente fechar. Agora nós estamos falando da segunda mulher. Já explicamos tudo dela aqui, não já? Eu só vou falar o texto. Primeiro, a Esté, ela ficou escondidinha, ficou com medo. Aí a palavra dura do primo, o Mardoqueu, falou forte. Aí ela foi estratégica, ela fez 2 banquetes. No primeiro ela não revelou, ela primeiro conquista. Aí no segundo é que ela vai mostrar e dizer por que ela fez o... Agora no banquete ela se identifica. Lê aí o verso 6. No versículo de número 6. E disse Esté: o homem opressor e o inimigo é este mau Amã. Então se perturbou perante o rei e a rainha. É o 4. Isso, vai. Porque estamos vendidos, olha, eu e o meu povo. Isso. Aí quando ela diz nós estamos vendidos, ela agora não escondeu mais a origem dela. Ela identificou quem ela era. Oh, irmão, não fica no muro. Se tu é assembleiano, diz que tu é assembleiano. É assim ou não é? Pronto, nós não estamos na mesma família.
ela, pronto, só porque ela estava numa posição elevada, rainha, aí pronto, eu vou ficar aqui distante. Mas quando veio a ordem para matar, a ordem também ia chegar nela. E o Mardoqueu disse: tu pode também ficar certa que só porque tu está aí, tu pensa que tu não vai morrer? Aí ela se identifica, ela não tem mais vergonha. Ela diz: eu também sou judia, e eu fui vendida como escrava. Ou seja, nós fomos sentenciados à morte. Porque ela disse: se eu fosse vendida como escrava, nós íamos dar lucro para vocês, nós íamos trabalhar para vocês. Mas, olha aqui, ó, se ficássemos como? Nós daríamos o quê? Lucro. Mas ele está mandando fazer o quê? É matar. Ou seja, vai acabar todos nós. Eita, rapaz, não é pesado? Aí ela pergunta: quem é esse? O rei não perguntou? 5. Quem é esse e onde está este homem cujo coração o instigou para fazer assim? A oração de Mordecai e de Esté era para esse pronto. Os 2 banquetes que ela fez era para chegar a essa resposta de... Ela só queria que o rei dissesse: quem é esse saliente? Quem é esse atrevido? Eita, coisa boa, entendeu? Tinha um decreto que era inalterável, tinha a fúria de Amã, não era assim? E o rei não poderia fazer nada, mas ele perguntou: quem é esse? Quem é? Eita, rapaz. Verso 6. 6. E disse o rei a Esté: o homem, o opressor e o inimigo é o mau Amã. Olha a sabedoria de Esté. Ela preparou todo o cenário e ela só vai dizer quem é o inimigo na hora certo. Ela só diz quem é o inimigo quando o rei já está com raiva. Ela só diz quem é o inimigo quando ela viu que o rei a amava. Aí é que ela relata. O cabra ruim agora vamos lá para correr. Aí o que acontece? Eu vou mostrar só aqui para vocês o que Deus faz com o Irmão, olha para cá, Caio. Nunca seja arrogante, nunca seja prepotente, nunca pense que você pode pisar nos outros. Nunca faça, olha para cá, arrogante, saliente. Nunca faça forca para ninguém. Nunca cave buraco para o outro cair. Nunca fale mal do outro, porque todo arrogante, Deus sabe como é que vai tratar. O bichão aqui não era grande? Ele não tinha raiva de judeu? Pois Deus vai fazer 2 coisinhas para ele se humilhar perante os judeus. Uma, o rei não está com sono, Deus não fez ele dormir. Ele vai ler, e ele vai ler a história de que Mardoqueu tinha salvo a vida. Aí ele diz: Mardoqueu, Amã, ele pergunta: o que fizeram com Mardoqueu? Fizeram nada. Aí nesse momento vem entrando quem? Vai entrando Amã. Aí o rei diz: Amã, o que se faz com o homem que o rei... Aí ele diz: pega o teu cavalo, bota teu anel, manda dar uma volta na cidade e diz: esse é o homem que o rei... Aí o rei nem sabia de nada ainda. Ele diz: pois pega o meu cavalo. E ele pensava que era com ele. Olha para cá, tu deixa de ser arrogante e prepotente, porque amanhã tu vai ter que andar com a cara limpa, puxando o cavalo, o Mardoqueu sentado em cima. Ele ainda vai ter que gritar: o homem grande é esse. Não é assim? Aí o que ele fez? O rei diz: pois faz com... Aí ele pegou o cavalo e saiu. Esse aqui é que é o grande. Esse aqui, o arrogantezão. E quem era que estava sentado no cavalo? Mardoqueu. E o que era que Mardoqueu era? E quem foi que mandou matar os judeus? Olha, o homem que mandou matar os judeus, ele agora estava carregando e puxando o cavalo de quem? É assim que Deus faz com o arrogante. Mas aí tem outra coisa. Quando descobre que a Esté, ela descobre para o rei quem era, aí ela estava no divã. O pessoal disse que era de prata e de ouro. E aí ela deitada no divã, e o Amã se deita no chão e olha para ela: salva a minha vida, salva a minha vida. Ou seja, o arrogantezão sai puxando um cavalo, dizendo... E o arrogantezão faz o que agora? Bota o rosto no chão, pedindo. É assim que Deus faz contigo, arrogante, prepotente. Tu vai ter que puxar cavalo e pedir clemência. Foi assim que ele fez. Deus abate os soberbos, mas dá graça a quem?
aos humildes. O Amã, ele era prepotente, arrogante. Ele fez uma forca de quase 22 metros, que lá do palácio via a forca. Aí quando ele ficou, o rei disse assim: ele ainda está insistindo com a minha esposa. Aí quando disseram isso, olha para cá, deixa eu te dizer uma coisa. Eita, mas é bom quando a gente serve humilde. Isso aqui é para nós. Vê aí o verso 9 e 10. 9 e 10. Então foram chamados. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura, que Amã fizera para Mardoqueu, que falara bem do rei, está junto da casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã... Para aí. Quem foi que falou para o rei que ele tinha feito uma forca? Arbona. E aí vocês podem observar uma coisa. Por que o Arbona falou isso? Porque ele era arrogante com ele também, com os funcionários. Fala aí. Porque o Amã também era arrogante com os funcionários do rei. O Amã não era arrogante, não era só com Mardoqueu, não. Ele era arrogante com quem? Com todo mundo. E aí, quando tu é arrogante, às vezes tem gente que te obedece besta, porque tu está no cargo. É assim ou não é? Tem gente que te obedece. Olha para cá, pastor. Às vezes eu sou pastor, aí tem irmão que me obedece e eu fico com toda a autoridade. Ele só me obedece porque ele está vendo que eu estou no cargo. É assim ou não é? É o título. Mas ele não gosta de tu, não. A política de Maquiavel eu tenho que impor o medo para eu ser temido. Mas na igreja é melhor tu ser amado do que ser temido. Tem gente que é só temido. Tem líder aí que o povo só tem medo dele, ele não tem coragem de sentar com ele, abraçar ele, não sorri. Tem crente aí que nunca sorri com o pastor dele, porque ele só é temido, mas não é amado. É bom quando a gente é amado, e quando se tem um amor, tem respeito. Eita glória! Aí ele falou, na hora que o rei pegou, que o rei nem estava perguntando, aí ele disse: mata ele. Aí o Arbona disse: rei, eu tenho uma ideia. Ele disse: diga. Olha lá, 22 metros. Aí ele fez uma forca para matar quem? Ou seja, se tu for arrogante, quando a tua casa começar a cair, ninguém vai te ajudar. Bota para cá, Caio. Se tu for prepotente, se tu não ajuda ninguém, se você pisa nos outros quando está no poder, quando a tua casinha começar a cair, porque um dia ela cai, porque a gente colhe o que a gente, um dia a tua casa cai. E quando ela começar a cair, todos que estavam ao teu redor, que tu pensava que te amam, vão dizer os teus podres. E vão te ajudar a morrer. Aí ele disse: olha o tamanho da forca. Lá do palácio dava para ver. Eles peguem ele e matem na forca. Essa mulher, com 2 banquetes, com a beleza dela, com a vida de fé, oração, ajudou a salvar uma nação. E preservou a linhagem do Messias. Que a linhagem nasceu, Obed, Jessé, Davi, Cristo. A outra preserva essa linhagem que foi gerada. A soberania de Deus, o cuidado de Deus. Amém? Aqui nós temos a síntese. Eu só quero fazer menção ao último ponto: as mulheres de Deus como protagonistas da história. Eu pergunto, essas mulheres tiveram a história delas? Tiveram os momentos delas? Tiraram a glória dos homens? Andavam atrás de cargos? Foram revoltadas? Eram feministas? Brigavam? Elas conseguiram, como mulheres de fé, mulheres de oração, mulheres de temor, mulheres de obediência, na posição delas como mulheres, e não querendo a posição de homens. Elas não estavam atrás de cargos, não estavam atrás de poder, não estavam atrás de grandeza. Elas queriam ser instrumentos de Deus. E tem mais, sem saber disso, elas estavam atuando como mulheres de Deus. Essas são as protagonistas que iremos estudar nesse trimestre. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar com o irmão Nilton e o pastor dando as bênçãos apostólicas. Oremos. Soberano e eterno Deus, Pai querido, Pai santo, nesta oportunidade, Senhor, queremos te agradecer por tudo, Senhor, que ouvimos, Senhor, nesta aula. Que o Senhor continue abençoando o teu povo, Senhor, que aqui esteve, Senhor, assistindo, assim como o nosso professor e pastor Osiel. Senhor, tome em tuas mãos, continue abençoando, dando graça, meu Deus. E assim, meu Deus, nós queremos te agradecer por tudo. Fica conosco, nos abençoe, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.